Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Domingo que vem, eu faço, pela misericórdia de Deus, 8 anos de ordenação pastoral. São 10 anos, 11 anos de conversão, 10 anos pregando o evangelho, e a mão gelada, suada, na hora de subir e pregar é a mesma, graças a Deus. Afinal de contas, a gente tem a responsabilidade de pregar a verdade, a palavra que transforma, que liberta, que me tirou e tirou a todos aqui de uma prisão, que nos transportou para um reino de luz. Então é com muita alegria que eu agradeço a essa oportunidade, mais uma vez, ao pastor Léo, a confiança, e que Deus, apesar das minhas muitas falhas e imperfeições, possa me usar para abençoar a sua vida nessa noite. Se você crê que você pode se abençoar, diga amém. E a vitória é nossa, irmãos, em nome de Jesus. Nós já somos mais que vencedores. Nós já temos o nosso lugar no céu reservado pelo Senhor Jesus. Cabe a nós continuar batalhando, lutando, vencendo as dificuldades da vida. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre um lutador. Está em Gênesis capítulo 32, você pode abrir sua Bíblia. Jacó. Talvez um dos mais misteriosos personagens da Bíblia. Eu custei a entender a história de Jacó. Pensa num sujeito que aprontou. Jacó. Está em Gênesis 32, a partir do versículo 22. Talvez você se identifique com essa história como eu. Gênesis 32, a partir do 22. Quantos acharam, me ajudem e digam amém. Quantos querem que eu espere um pouquinho? Digam, me espera aí, pastor. Gênesis 32, a partir do 22, diz assim: Naquela mesma noite Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu: Não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? E ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: Por favor, me diga como você se chama. E ele respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Até aqui. Amém? Que Deus, como nosso pastor orou, nos abençoe em nome de Jesus. Quem gosta de luta aqui? Pode falar sério. Quem gosta de luta? Eu não vou recriminar, não. Quem gosta de MMA aqui? Não vou recriminar. Boxe. Jiu-jitsu. O pastor é alto lutador de jiu-jitsu. Não mexe com ele, não. Quem, mesmo não gostando de luta, é competitivo aqui? Quem não gosta de perder nem no par ou ímpar? Mais gente. Eu sempre na infância dos meninos, nas brincadeiras, o Pedro sofreu mais. As meninas eu já estou mais misericordioso, né? Eu nunca deixei o Pedro ganhar. Eu jogava, ele tinha 5, 6 anos, e qualquer joguinho eu jogava de igual para igual. E a Amada, que isso, menino? Eu falei, que menino o quê? Tem que aprender. A vida, se não aprender aqui, a vida vai ensinar. Nós vamos falar sobre isso. Então, assim, sempre de igual para igual. Quem é assim? Não dá chance. Ah, me dá uma chance. Sou carta branca. Não tem isso, não. Sim ou não? Quem está no meu time? Levanta a mão aí. Não me deixa sozinho, não. Tem muita gente competitiva aqui. A vida, queridos.
ela é uma luta, sim ou não? A gente está num campo de guerra, tenho dito isso constantemente. Nós estamos o tempo inteiro lutando. E a história de Jacó é a história de um lutador. Quero passear um pouquinho por ela para que você veja como esse homem lutou por toda a sua vida. Na verdade, a luta dele começa no ventre. Ele é irmão gêmeo de Esaú. A sua mãe Rebeca, sentindo que tinha algo diferente na barriga dela, orou ao Senhor. E Gênesis 25, o Christian vai me acompanhar, Gênesis 25, a partir do versículo 22, a Bíblia diz que os filhos lutavam no ventre dela, isso depois dela orar a Deus. Então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? Ela foi consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, 2 nações estão no seu ventre, 2 povos, nascidos de você, se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Jacó é concebido, ou Jacó no ventre da mãe, ele já foi treinado a lutar. Ele nasce, quando nasce Esaú, o mais velho, Jacó nasce logo atrás de Esaú, segurando no calcanhar dele. Pensa nisso, irmãos. Pense você, mulher, se você tivesse gêmeos e no parto você pudesse contemplar ou te dissessem que o segundo filho nasceu segurando o calcanhar do primeiro. Esse é Jacó, Jacob, aquele que suplanta, aquele que prevalece, aquele que segura no calcanhar. Esse é o sentido do nome de Jacó. Eles crescem, Esaú se torna caçador, ruivo, peludo, a quem o pai, por ser o primogênito, no contexto judaico, o primogênito tinha toda uma série de privilégios na herança, no tratamento. Então o pai amava Esaú, mas a mãe sabia da promessa sobre a vida de Jacó. Jacó se torna um homem pacato, Jacó se torna um homem das tendas, de cuidar ali no entorno, do pastoreio, daquele que está sempre olhando o que está acontecendo. Esaú saía mais para a caça, e ali nós começamos a ver alguns episódios na vida de Jacó. Um pouco já moço, o seu irmão chega cansado de uma caça, exausto, e ele havia feito uma sopa de lentilhas. Acredito que muitos ou a maioria conhece essa história. Jacó então, o irmão pede comida, Esaú pede comida para Jacó. Jacó então ele engana o irmão, vendendo a primogenitura, fazendo com que o irmão venda a primogenitura. Eu te dou a sopa de lentilhas se você me der o direito de primogenitura. E aí entenda o que eu disse no contexto da época do direito de primogenitura. Nós estamos falando aqui, para não falar de outros benefícios, de você ter direito a 2/3 da herança. O primogênito naquela época ele tinha direito a 2/3 da herança. Então Jacó ali, ele engana o irmão que cansado, não percebe, ou eu não estou nem aí para ser o primogênito, e Jacó conquista essa primogenitura nessa atitude dessa troca da sopa de lentilhas. Um pouco mais para frente, já na morte de Isaac, o seu pai, Isaac pede para que Esaú faça uma casse um animal e faça uma sopa, uma comida para ele. A mãe, sabendo que da bênção que estava sobre a vida do filho, resolve ajudar a Deus. Quem nunca aqui quis ajudar a Deus? Quem de nós aqui nunca quis dar uma mãozinha para Deus? E ela então, diz para Jacó, não, eu vou fazer a sopa, você vai se apresentar diante do seu pai para que você tenha a bênção que era dada no leito de morte, a imposição de mãos, que muito dizia sobre o futuro dos filhos. Jacó então, ele coloca uma manta, um pelo, já que Esaú era peludo, para que o pai já cego, já sem enxergar, ele iria apalpar o filho, então eles colocam algo peludo sobre os ombros de Jacó. A mãe prepara o guisado, a comida. Jacó então leva para o pai, mas você está diferente, mas cego, já sem muito discernimento. O pai então abençoa Jacó com todas as bênçãos que eram dadas ao primogênito, dizendo palavras que abençoariam a geração de Jacó dali para frente. Esaú então chega depois,
para o pai com a caça. O pai percebe o engano, o pai diz: meu filho, eu não posso fazer nada, eu já abençoei, né, a Jacó, ele te enganou, e a bênção que eu tenho para você é que você vai viver errante, você vai viver longe, você viverá com mais dificuldades. E então Esaú fica nervoso, Esaú quer matar Jacó, já 2 vezes que a Bíblia relata, né, de um engano de Jacó sobre Esaú. Penso eu que ao longo da caminhada Jacó pode ter feito isso mais vezes, mas o relato bíblico ele se preocupa com com esses 2 relatos. E então Esaú diz que vai matar Jacó. A mãe percebe, né, que é melhor que Jacó fuja. Ela prepara a fuga de Jacó, vai para a casa do seu tio Labão, na Mesopotâmia, né, mais a leste, ali mais à ponta da Ásia, mais de 1000 quilômetros de onde eles estavam. Vá lá, procure filhas do seu tio para casar, são da nossa família. Aqui só tem cananeias, aqui eu não quero que você se case, e é bom que você fuja daqui, porque o seu irmão vai te matar. E Jacó então parte nessa longa caminhada para a casa do seu tio Labão. Só na primeira caminhada, em Gênesis 28, são mais de 800 quilômetros que ele anda. E ali ele tem o seu primeiro encontro com Deus, que está em Gênesis capítulo 28. Ao dormir, ele vê uma escada, né, que ligava ao céu, onde anjos subiam e desciam. Ali ele faz um pacto com Deus. Ali ele chama aquele lugar de Betel, que é casa de Deus. Ali ele diz que dará o dízimo de tudo que lhe viesse às mãos. Nós estamos falando de um encontro com Deus, de uma experiência diferente. Ainda jovem, ele continua, ele segue a sua viagem. Naquele encontro, Deus diz que sempre estaria com ele, e ele segue a viagem até chegar e conhecer Raquel, o grande amor da sua vida. Ele conhece Raquel, que era pastora, estava dando alimento, né, água para os animais, para as ovelhas. Ele diz que era Jacó. Ele pergunta quem era aquela moça. Ela diz: eu sou Raquel, eu sou filha de Labão. Ele diz: eu sou seu primo, eu sou filho de Rebeca, eu sou filho de Isaque, e eu vim para cá para procurar uma esposa. Labão é chamado. Esse episódio é interessante porque é a segunda vez que acontece isso. Quando Rebeca é escolhida como esposa de Isaque, lá em Gênesis 24, Labão aparece, ele aparece de novo. Então nós estamos falando de um ancião. E Labão diz: fica aqui com a gente, mora aqui. E o que eu posso fazer? Como é que pode ser o seu salário? Jacó vira e fala assim: não, eu trabalho 7 anos para você, para casar com essa mulher chamada Raquel. Pensa na mulher bonita, gente. Você trabalhar 7 anos para casar. Você pensa nisso aí, jovem. Pensa nisso aí, mulher, moça. Um homem trabalhar 7 anos para casar com você. A Bíblia diz que Raquel era linda. E Jacó trabalha 7 anos por Raquel. E após os 7 anos, ele chama Labão e diz: me dá minha esposa. Calma, né? Senão, meu filho, vamos fazer a festa de casamento. E na festa de casamento, Labão engana Jacó. Ele coloca na noite de núpcias Lia, a filha mais velha, que não era tão bonita. A Bíblia diz que ela tinha olhos sem brilho. Outra versão diz que olhos baços. Não era o que Jacó tinha combinado. Mas ele dorme pensando que acordaria com Raquel e acorda com Lia. Como assim o senhor me enganou? Olha o enganador dizendo: o senhor me enganou. E Labão disse: não, é porque o costume aqui é casar com as mais velhas. Então é o seguinte, não tem jeito. Se você quiser ficar com Raquel, você tem que trabalhar mais 7 anos. Você termina a semana de núpcias aqui com Lia. Eu te passo Raquel e você trabalha mais 7 anos para mim. 14 anos trabalhando pela mulher que ama. 14 anos pastoreando ovelhas num sol causticante da Mesopotâmia, daqueles desertos. Ao final desses 14 anos, Jacó chega para Labão e fala: me libera para ir embora. E Labão, não. Labão viu que a bênção de Deus estava com Jacó, que aonde Jacó punha a mão as coisas prosperavam. Deus disse que estaria com Jacó.
Deus disse que o abençoaria. Deus disse, né, eu estou contigo. Jacó sabia disso, prosperando. Mas Labão faz um trato com Jacó e põe Jacó para trabalhar para ele. Não, continua, agora eu vou te dar um salário. Eles fazem a combinação das ovelhas, dos cabritos, as pintadas, as malhadas, as brancas, as pretas. Um dia a gente fala com mais tempo sobre isso. E Jacó trabalha mais 6 anos para o seu tio Labão. São 20 anos servindo Labão. E aqui eu quero que você entenda algo. Aqui eu quero fazer uma pausa e fazer a primeira aplicação. Labão é uma tipologia do mundo. O mundo que quer sugar tudo de nós. O mundo que nos engana. Eu digo, às vezes, né, para as pessoas cujos filhos às vezes não dão valor na criação, de tudo que os pais fazem, de tudo que nós fazemos, às vezes a gente tem um sentimento, né, que os filhos não estão entendendo aquilo que a gente faz. Sim ou não, papais? Sim ou não? A gente tem um sentimento de não ter um retorno. A gente ouve casais que reclamam disso, e eu digo assim, o mundo ensina. Só que o mundo não ensina com o carinho do pai e da mãe. O mundo é duro. O mundo nos engana, é Labão. O mundo troca o nosso salário. O mundo nos faz trabalhar de graça. O mundo é cruel nesse sentido. E Jacó, ao final de 20 anos, de uma vida cheia de lutas, de uma vida cheia de enganos, de trabalhar por uma mulher e acordar com outra, de trabalhar mais 7 anos por essa mulher, a história dos filhos de Jacó, de ver o grande amor da sua vida, Raquel não poder ter filhos. Lia tinha 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, a serva Bila tinha 2, a outra serva Zilpa tinha 2, José, o primeiro filho de Jacó com Raquel, é o 11º filho. Mas como assim, Senhor, a tua bênção está comigo e a mulher que eu amo, ela não engravida, ela não tem filhos. Então, diante de 20 anos de luta, Deus chega para Jacó e diz, meu filho, agora volta. Agora é um tempo novo. Volta para a terra dos seus pais. É lá que eu te quero. É lá que está a minha promessa. É em Canaã, a quem eu prometi a Abraão que tudo aconteceria. Não é aqui na Mesopotâmia, não é nesse lugar. Pode ir embora. Jacó chega para Labão. Labão, eu preciso ir. Deu o meu tempo. O seu semblante não é mais o mesmo comigo. O senhor está me tratando de maneira diferente. Os seus filhos têm ciúme de mim. Eles acham que eu estou te roubando. Labão, resistente, aquele patrão que quer sugar mais o funcionário, fica mais, não vai. Jacó então chama Raquel, chama Lia, diz para elas da intenção de ir, diz do que Deus falou com ele. Raquel e Lia, ok, meu amor, nós vamos. Nosso pai nos vendeu para você, mas a gente nunca viu nada de herança e nem sabemos se vamos ter. Então é melhor te acompanhar. E Jacó sai fugido daquelas montanhas. Labão só vai saber 3 dias depois. Coloca toda a sua comitiva atrás de Jacó. 1 semana depois alcança Jacó. Jacó já estava em Gileade. Gileade já, né, para quem não sabe bem da geografia da época, Gileade já está pertinho ali, né, da terra da promessa. Já estava chegando, mas Labão alcança ele, chama ele. Jacó, você não deixou de despedir dos meus netos? Faz um drama básico. Você não deixou de despedir das minhas filhas? Jacó, eu só não vou te matar. Eu só não vou pôr minha mão em você, porque o Deus a quem você serve apareceu para mim nessa noite e disse para eu não pôr a mão em você. Olha o cuidado de Deus com Jacó, irmãos. Olha o cuidado de Deus com Jacó, diante de tantas coisas. Deus havia aparecido para ele 20 anos antes, quando ele estava indo, né, para essa nova etapa da vida. Deus agora diz para Labão, não põe a mão nele. Jacó então conversa com ele, expõe toda a situação e diz, eu preciso ir. Eu preciso acabar de chegar, me libera. Eles fazem um pacto. Olha o que diz Gênesis 31, quero ler especificamente esse texto. Gênesis 31, a partir do 38, abra comigo aí.
Quero que você entenda o desabafo de Jacó para Labão. Gênesis 31, a partir do 38. 20 anos eu estive com o Senhor. As suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam as crias. Nunca comi um só carneiro do seu rebanho. Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras. Assumi o prejuízo. Da minha mão o Senhor o requeria, tanto roubado, como de dia, como de noite. Pensa nisso, irmãos. Nunca te dei prejuízo de um animal. Se roubasse, o prejuízo era meu. Se algum animal comesse, eu assumi o prejuízo, porque o Senhor me cobrava também. O texto continua. De maneira que eu andava, de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Talvez seja a história de muitos aqui. Gente que acorda pelas madrugadas, gente que trabalha debaixo de sol, gente cujo calor consome de dia, cujo sono vem de noite. Jacó falando, e eu perseverando, e eu trabalhando. O texto continua, 20 anos permaneci em sua casa, 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas 2 filhas, e 6 anos trabalhei para conseguir o seu rebanho. 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. Pense nisso, queridos. 10 vezes Labão mudou o salário de Jacó. Imagine você trabalhando, servindo, se esforçando, assumindo prejuízos, e o seu patrão muda salário. Não é assim, não foi bem isso que eu falei, a combinação não está assim. Imagina se tivesse um sindicato na época. Jacó, né, pastora Patrícia, causa ganha? Tinha, não perdia, Patrícia. Olha só, olha o que o texto diz ainda. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Labão entende que não tinha mais o que fazer. Eles fazem uma aliança naquele lugar e liberam Jacó. Agora entenda uma coisa até aqui. Nós estamos diante de um homem que colheu o que plantou. O enganador foi enganado. Por 2 vezes no relato bíblico, mais a terceira vez que o texto diz que quando Jacó sai, ele está enganando Labão, está lá em Gênesis 31, Jacó enganou, 31, 20, Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos para fugir. Então, meu irmão, ali era chumbo trocado. O que enganou passou a vida sendo enganado, uma vida de lutas, uma vida de batalhas, uma vida de preocupações. E não pense que ali se encerram as preocupações de Jacó. Porque talvez você pense, agora o tio liberou, ele está tranquilo. Na cabeça de Jacó, um problema mal resolvido de 20 anos atrás o assombrava. Ele estava indo para a terra onde ele encontraria com Esaú, o irmão gêmeo que disse que o mataria. Aquela sombra do passado, aquele problema não resolvido, era o que estava na cabeça dele. Eu fico pensando sobre Jacó, que era um pensamento de guerra, de lutas. Talvez a mãe dele tenha dito para ele, meu filho, você nasceu lutando, você nasceu com a mão agarrada no calcanhar do seu irmão. Talvez todas as questões da infância com o pai, que preferia Esaú, ter que fugir, ter que trabalhar por 14 anos por uma mulher. Tudo bem, está voltando próspero agora, rebanho gigante. Só de presente para Jacó, são mais de 500 animais que Jacó vai oferecer para Esaú, para ver se acalma a possível fúria do irmão. Então eu quero que você entenda, ou pelo menos imagine, o que se passava na cabeça de Jacó. Agora eu vou fugir, agora o tio vem atrás, agora roubaram ídolos do tio, que a gente nem falou sobre isso aqui, agora mais isso, agora eu estou liberado, agora eu vou encontrar com Esaú. Meu Deus, o que vai acontecer? Há um detalhe em Gênesis capítulo 32, do cuidado de Deus com Jacó. Queridos, vamos recapitular. Deus aparece para Jacó quando ele ia, Betel, anjos subindo e descendo ali, eu sou contigo, a minha mão está contigo. Deus aparece para Labão,
não põe a mão nele. Gênesis capítulo 32, versículos 1 e 2, nesse intervalo, na chegada agora, chegando ali à terra prometida, também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus foram se encontrar com ele. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e deu o nome àquele lugar de Manaim. Passa batido, a gente nem vê esse texto, porque a gente está tão focado no engano, na luta. Mas mesmo depois ali, Jacó com aquela mente tensa: Esaú vai me matar, vou mandar animais para ele, vou mandar algo para acalmar ele. Anjos de Deus aparecem para Jacó, para acalmar o coração dele. Queridos, e ainda hoje, eu creio que Deus faz isso conosco. Ainda hoje, no meio das lutas e das dificuldades, eu creio que o Senhor Jesus tem falado comigo e com você. Eu sei que eu estou diante aqui de gente que luta. Eu sei que eu estou diante aqui de gente que tem batalhas e guerras e que enfrenta batalhas e guerras todos os dias. Eu sei que eu estou diante de gente aqui que já errou, que às vezes enganou alguém, que às vezes enganou a Deus, que às vezes quis dar uma ajudinha para Deus, sim ou não? Ou sou só eu aqui que quer dar uma ajuda para Deus às vezes? Mas em todo tempo a mão de Deus estava com Jacó, em todo tempo a mão de Deus, a graça está conosco. A graça caminha com a gente em todo o tempo. Queridos, esses dias eu estava meditando na história de Caim. A gente acha que Caim era ruim, que Caim era mau, mas mesmo Caim assassinando o irmão, mesmo Caim tendo entregado uma oferta ruim para Deus, leia o texto atentamente, Gênesis capítulo 4, em todo o tempo Deus oferece graça a Caim. Caim, seu semblante descaiu. Caim, cumpra você dominar o pecado. A graça, a mão estendida de Deus, até quando Caim mata Abel, Deus diz para Caim: eu vou colocar um sinal em você, e ninguém vai poder pôr a mão em você, ninguém vai poder te matar. Queridos, é graça. Nós estamos falando de graça, de um Deus que tem promessa, de um Deus que nos separou, de um Deus que nos escolheu, de um Deus que nos sustenta, de um Deus que diz para mim e para você: eu comecei a boa obra em você e eu vou aperfeiçoá-la até a volta do Senhor Jesus. Graça, mão estendida. Só que a cabeça de Jacó não entendia, ou não enxergava, ou não estava atento ao que estava acontecendo. Hashtag somos todos Jacó. Deus está nos sustentando, Deus está nos tirando, Deus manda anjo, Deus manda profeta, Deus manda palavra, Deus manda pássaros, Deus manda tudo de bom, de melhor, diz para nós, nos acalenta. A gente na hora até: ai Senhor, como o Senhor me ama, Deus me ama, mas vem a luta e a gente é Jacó. Sim ou não, igreja? O texto anterior ao que a gente leu em Gênesis 32 diz que Jacó tinha medo. Jacó estava com medo, Jacó estava angustiado. Jacó ora ao Senhor, aquela oração de barganha, né? Aquela oração que a gente faz com Deus: Senhor, eu saí daqui 20 anos atrás, eu só tinha um cajado. Olha o tanto de animal que eu tenho, esposas, 11 filhos, filhos símbolo de prosperidade. Eu estou bem, mas aquele medo no coração do encontro com Esaú, entre os vários tipos de animais, vaca, camelo, ovelha, touro, jumento, ele separa mais de 500 para acalmar o que ele achava que era a ira, a fúria de Esaú. Divide a caravana. Vai na frente os meus servos com esses animais, depois vai uma segunda leva de presente, depois uma terceira, e depois vem os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, depois os filhos de Lia, Raquel e eu, e José vamos ficar para trás, enfim. Tudo uma série de pensamentos, uma série de planejamento. Parece que eu estou me vendo com os meus muitos planejamentos, ideias, e vamos fazer assim, e vamos tal. Alguém se vê nisso? E se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, e se eu tentar isso, e eu tentar aquilo, e fizer aquilo? Mas vai acontecer um episódio que vai mudar a vida de Jacó para sempre.
Naquela noite ele atravessa o val de Jaboque. Val é a parte rasa de um rio, aquela que molha só os seus pés. E quando toda a caravana passa, Jacó, por último, começa a lutar com um homem. A Bíblia diz que é um homem. Oséias vai nos mostrar que é um ser angelical, que é um anjo. Jacó, no meio da luta, percebe que aquilo não era um homem normal, porque o texto diz que a luta durou a noite toda. Uma noite inteira lutando com um anjo. Uma noite inteira para mudar a vida de um homem. Jacó começa a prevalecer na luta. O ser angelical, o anjo de Deus, então fere a coxa de Jacó. Um músculo que a maioria dos estudiosos crê que tem a ver com o nervo ciático, onde ele perderia as forças. E Jacó, então, ele perde as forças. Aquele homem vence a luta. Se pudesse dar um título para essa mensagem, é o dia que eu perdi para Deus. Jacó perde para Deus. O lutador, o vitorioso, o guerreiro, de tantas batalhas, de tantas lutas, é ferido. Naquela coisa humana de querer dominar a situação, muito própria da gente, ele pergunta para o ser celestial, para o anjo, qual o seu nome? E o anjo diz, para que você quer saber o meu nome? Qual é o seu nome? Meu nome é Jacó, o suplantador, o enganador, o que nasceu segurando o calcanhar. E o anjo diz para ele, a partir de hoje, você nunca mais será o mesmo. Seu nome é Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. E é interessante isso, Jacó perdeu para Deus, mas ganhou. Porque quando eu perco para Deus, eu ganho. Perder para Deus é ganhar. Jacó, você prevaleceu com Deus, mas eu não perdi. Não, você ganhou. Eu nasci em 72. Eu tive muitos privilégios na vida. Pude sair para estudar. Meus pais fizeram o que podiam por mim, fazem até hoje. Eu saí de casa com 17 para 18 anos, em 1990, para estudar fora. Havia muita expectativa sobre mim. Deus me abençoou com inteligência, com visão, com capacidade de gerenciar situações. Eu nunca soube disso. Eu fui entender isso mais para frente. Até então eu só sabia, de uma inteligência de ser bom nas matérias, melhor aluno de sala. Isso eu sabia porque acontecia. Mas muita coisa que aconteceu na minha vida eu não sabia. Eu era capitão de time de futebol, naturalmente. Eu era o cara que tirava o para o ímpar. Nunca sabia porquê disso. Sempre quis fugir dos problemas. Sempre quis o caminho mais fácil. Mas Deus tinha me dado algo que eu só fui entender depois que eu me converti. Eu fui inicialmente para o interior de Minas estudar. Vim para BH no início da década de 90. Começamos a namorar, a Madá é da minha cidade. Todo o tempo de faculdade aqui nós namorávamos. E aqui eu realmente me perdi totalmente. Fui para caminhos errados. Eu não concluí meu curso de graduação em engenharia na UFMG na década de 90, mesmo ficando 9 anos na faculdade. Tudo aquilo que eu fui plantando, eu fui colhendo. Todos os enganos que eu fui fazendo na minha vida, Labão me devolveu me enganando. Eu não entendi o que estava acontecendo. Nós nos casamos em 98, há 22 anos atrás. A Madá ficou grávida do Pedro, nós não éramos crentes. E nós nos casamos, viemos para Belo Horizonte. Fomos morar no finalzinho de Belo Horizonte, lá no bairro Pongelupe, onde tinha uma linha de trem que passava e estremecia as janelas todas. Foi um tempo de um grande deserto, principalmente para Madá, de grandes aprendizados, de o começo de uma vida de alguém que casou, sem recurso, lutando para conseguir recursos,
trabalhando em 3, 4 lugares, tendo o salário mudado tantas vezes, enganando e sendo enganado. A vida de alguém que, embora a graça estivesse disponível, a graça estivesse com a mão estendida para mim, a graça estivesse cuidando de mim, eu sempre, mesmo antes de converter, sempre tive perfeita noção da mão de Deus cuidando de mim. Nunca fui de murmurar, nunca fui de reclamar, mesmo quando eu não tinha dinheiro para comprar um iogurte para ela e a gente era namorados, eu chorava para mim, mas não murmurava para Deus, porque eu conseguia enxergar a graça de Deus sobre a minha vida. Embora não entendesse o que era isso, hoje eu entendo, muito mais do que as lutas e as dificuldades. Então nós nos casamos nesse deserto para onde Deus nos trouxe. A Amadá se converte ali no início de 2000, 2001. Ela se converte ouvindo um culto de uma igreja quadrangular na rua do lado. Ela vai àquele culto, levanta a mão para Jesus, que Deus abençoe todas as igrejas do Evangelho Quadrangular. Ela depois vai para a Lagoinha, na Lagoinha se batiza, o nosso casamento continua. A gente tem um episódio muito legal. Eu vim trabalhar aqui no Buritis em 99, trabalhava em frente à BH Trans, e um dia meu chefe me emprestou o carro dele, um carrão na época. Gente, eu não tinha carro não, eu andava de 1122. E aí a gente veio de carro aqui, falei, deixa eu te mostrar o bairro que eu estou trabalhando. E a gente chegou aqui no Buritis e fomos olhar apartamentos. E todo mundo achando que a gente tinha dinheiro, tinha condição. E aí, você está rindo, né? E aí a Amadá virou para mim e falou assim, eu quero morar nesse bairro. Eu falei, meu Deus, ficou louca. Longe de casa há muito tempo. Que morar nesse bairro? A gente não tem condição, isso não é para nós. Mas coisa boa é casar com uma mulher determinada, principalmente se essa mulher determinada se converte ao Senhor Jesus. A gente veio morar no Estoril, moramos muito tempo no Estoril, no Buritis. Mais para frente, em 2008, a gente passa por um tempo difícil no casamento, onde ela descobre que o casamento, que depois de 10 anos de casada, o casamento que ela achava que eram flores, o marido que ela achava que era lindo, o marido que ela achava que era perfeito, ela descobre que o marido estava atraindo. Junho de 2008, dia do aniversário do Pedro, de 10 anos, a gente ia fazer uma festinha. Nesse dia, pela manhã, eu negando, ela me apertou e eu contei tudo. Tirei aquele peso de mentira, de engano das minhas costas e disse, eu te traí. É verdade o que aconteceu. Você quer cancelar a festa? Você quer que ligue para as pessoas? Você quer que eu saia de casa? Eu me recordo até hoje que ela disse, não, você não vai sair de casa. Embora eu queira te matar, você não vai sair. Vocês estão rindo porque não foi com vocês, né? E nós fizemos a festa para o Pedro. E ali as coisas pareciam afunilar na minha vida. É interessante que, orando sobre essa palavra, sobre a história de Jacó, eu senti de contar esse testemunho. Eu sei que muitos conhecem, mas a igreja mudou bastante, muitos não conhecem. E falando com Deus e orando, eu me lembrei que fiz as contas, né, que entre a minha saída de casa, na década de 90 ali, vai para outro lugar, até o meu encontro com Deus são quase 20 anos. São 18 anos e meio. Depois dessa traição, em junho, de um tempo de lutas, eu começo a vir a Getsemane Buritis. A Getsemane abriu aqui no Buritis em 2006. Olha como Deus faz as coisas. E eu começo a vir a Getsemane sem compromisso, queria só agradá-la. Confesso isso, não tinha arrependimento no meu coração, não arrependimento genuíno. Eu queria ficar casado, mas não tinha um arrependimento que Deus produz, que o Espírito Santo produz. Em agosto ela fica grávida, da Sara. A gente começava a pensar em ter um filho, mas não era a hora, né? No meio, não para nós, entenda isso. No meio de uma luta, de uma crise conjugal, a gente achava que não era a hora. Eu estava com uma pessoa que eu precisava reconquistar. Eu estava com alguém que não sorria. Foram 2 anos sem sorrir. Ela foi sorrir 2 anos depois, num dia, junto com
com a Paulinha, com as amigas que a gente fez aqui na igreja. Mas grávida. E a coisa avança, eu indo a gente, ouvindo as palavras, gostando, achando interessante. Esses caras falam umas coisas interessantes. Esses pastores parecem que sabem da vida da gente. Esses louvores eu não gosto muito não, mas até que é bom. E Deus fazendo a obra, eu só não sabia. Até que em março de 2009, a Sara nasce. Está com 11 anos a Sarinha. A Sara nasce. Na sexta noite a Madá começa a passar mal. Falei, o que foi? Você está tomando banho meia-noite? Ela falou assim, não, eu conheço essa dor. A Sara vai nascer hoje. Eu falei, mas não está na hora, falta 15 dias. Eu conheço essa dor. Nós fomos para o hospital. A Sara nasceu às 5 da manhã. A Sara não chorou. O Jacó aqui não percebeu nada que estava acontecendo. A Madá já ficou preocupada. Foi um silêncio. E hoje, vendo, recapitulando a história, lembrando o relato, um silêncio quase que fúnebre na sala. E eu passei a manhã com ela, vim para casa, à noite ela me manda uma mensagem, você já está chegando? Já está chegando? Eu falei, estou indo, daqui a pouco eu estou aí, estou descansando. E quando eu chego no hospital, ela me conta de que o médico havia dito que, embora nenhum exame tivesse mostrado, a Sara tinha síndrome de Down. Foi um grande susto, porque a gente não sabia. Eu penso que uma coisa é você ser preparado para uma notícia. A outra coisa é você receber uma notícia sem nenhum preparo. E principalmente porque, do jeito que a notícia foi dada, foi totalmente sem preparo. Foi assustador. O médico entrou no quarto depois que eu cheguei e dizia, quem vai ajudar vocês a cuidar dessa criança? Havia um casal de jovens, primos meus, e falou assim, eles são parentes? Eles são o quê? Eles vão te ajudar vocês a criar? Foi nesse nível a notícia. Foi assustador. Acho que com um pouco de maturidade hoje, talvez eu denunciasse esse médico. Muito embora, diante da situação, você não tenha ação. Você fica morto. Muito embora você saiba da presença de Deus na sua vida, veja que Deus está cuidando de você, do seu casamento e tudo, você fica com medo como Jacó, você fica aflito, você fica angustiado. E naquela noite do dia 28 de março de 2009, eu dobrei meus joelhos diante do Senhor. Eu disse para ela que eu iria ao banheiro lavar as mãos, porque eu queria acalmá-la. Mas no banheiro a primeira coisa que eu fiz foi dobrar os meus joelhos. E disse, eu entendi, Senhor. Eu entendi que o Senhor está me chamando. Eu entendi que ao longo de tanto tempo, de tantas coisas, irmãos, eu sempre me achei o cara, no sentido de que eu resolvi os problemas. No meio de toda essa luta, eu cheguei a falar com Deus. Eu me lembro claramente, Senhor, o meu casamento restauro eu. O meu casamento cuido eu. Pode deixar que eu sei como que eu faço com a Madá. Eu fico pensando lá do céu, Deus virando e falando assim, sabe de nada, inocente. E naquela noite de 28 de março de 2009, num quarto de hospital, o quarto de hospital foi o meu val de Jaboque. Foi o dia da minha luta com Deus. Eu me lembro de abrir a janela do hospital e olhar, era muito alto o andar que a gente estava, e olhar para a paisagem, olhar para fora, e falar com Deus, e questionar Deus, e passar uma noite dormindo, acordando, lutando com Deus. Naquela noite o Senhor feriu a minha coxa. Naquela noite Ele tirou a minha força. Naquela noite Ele tocou em algo que era importante. Naquela noite Ele ouviu uma oração que eu fazia, que era minha e dele, porque eu tinha algo pessoal que eu dizia para Deus, Senhor, me dê tudo, mas nunca me dê uma criança com síndrome de Down, porque eu não vou saber cuidar. Pastor, que loucura, loucura, loucura. Eu sabia que tinha chegado a minha hora com Deus. Naquela noite eu perdi para Deus. Naquela noite eu me rendi a Deus. Naquela noite Deus mudou o meu nome. Naquela noite Deus mudou a minha história. Naquela noite é como se Deus dissesse, você viveu enganando, viveu lutando, mas a sua vida vai mudar agora. Sabe, queridos, algumas lições sobre esse texto para a gente orar.
Quem engana será enganado. O mundo é duro e quer te destruir, e quer me destruir. Se não me engano, Rocky Balboa, na série de filmes, ele tem uma frase dessa, né? O mundo vai bater com força em você. Labão está aí de fora, pronto a nos enganar quantas vezes ele precisar. Segunda lição, nós somos o resultado do que fomos e fizemos no passado. E só Deus pode mudar isso. Tudo que eu e você plantamos, a gente vai colher. E se a gente plantou, e se você plantou, ou se nós plantamos tanta coisa ruim como eu havia plantado, tanta infidelidade, tanto envolvimento com bebida, tanto negócios errados nas empresas onde eu trabalhei, sempre com aquela desculpa de que não é bem assim e tal, não estou prejudicando ninguém, porque a gente nunca, é igual a pessoa que bebe, eu bebo socialmente. Eu falava que eu bebia socialmente, eu bebia de terça a domingo. E só Deus para mudar aquilo que a gente planta. Somos o resultado do que fomos e do que fizemos, e só Deus pode mudar isso. Terceira lição, quem nunca resolve o seu passado não pode dar passos para o futuro. Situações não resolvidas te assombram. Situações não resolvidas batem na sua porta. Queridos, até hoje eu tenho pesadelo com a escola de engenharia da UFMG. Eu me formei depois, eu fiz engenharia em outra faculdade, formei, mas até hoje eu sonho com aquela professora virando para mim e falando assim, 59 eu não vou te dar um ponto. Até hoje eu sonho com tanta coisa errada que eu fiz, porque isso nos assombra. Pastor, o que eu preciso fazer então? Resolve o passado. Dá um passo para frente. Atravessa o Val de Jaboque. Perde para Deus. Diz para Ele que você errou mesmo. Reconhece os erros. Só foi possível a Amadá me perdoar o dia que eu confessei a ela, pequei, traí, errei. Enquanto eu dizia não, nem ela nem Deus podiam fazer nada. Quando eu disse errei, eu penso que no céu Deus virou e falou assim, um problema resolvido. Coração arrependido, bola comigo agora. E Deus faz golaço. Ela agora tinha que se resolver, ela tinha que perdoar. Confesse seus erros. E mais do que confessar, que haja arrependimento no nosso coração. Queridos, isso é obra para a vida inteira. Isso é coisa da vida toda, é para crente, não crente. Quem nunca resolve seu passado não pode dar passo para o futuro. Quarta coisa, conflitos, lutas, dificuldades surgem para Deus tratar com a gente. Quem queria uma vida livre de conflitos aqui? Só eu. Eu queria, irmãos, sem luta, sem batalha, sem encheção de paciência de ninguém. Isso é só nos céus, igreja. Aqui tem luta, aqui tem guerra, aqui tem batalha. Isso é para nos fortalecer. Quantas batalhas eu e você entramos e dissemos, essa eu vou morrer. Você não morreu não. A gente está aqui hoje à noite. Senhor é maior do que eu, não é. A Bíblia diz que Deus não nos dá nada maior do que a gente consegue suportar, nenhuma tentação maior do que aquilo que a gente suporta. As lutas que vieram para Jacó foram para mudá-lo, para fortalecê-lo, foram para trabalhar o caráter dele, eram a mão de Deus, a graça de Deus. Deixa Deus tratar comigo e contigo. Não estou pregando aqui para você não lutar, lute sim, arme-se sim, busque estratégia sim, mas ponha Deus na frente, confie que é Ele que tem resposta. Quinta coisa, mais importante do que conquistas materiais, é a parte espiritual.
Talvez você está ouvindo essa palavra e diz: eu estou bem, está tudo resolvido, eu não tenho dificuldade, está tudo certinho na minha casa, na minha vida, não tem nenhuma questão material, nenhum problema. Jacó era assim, voltou rico. Só que o que Deus queria naquele encontro, eu quero que você entenda a parte espiritual, eu quero que você entenda que sou eu quem faço, eu quero que você entenda que eu sou a graça, que a minha mão está estendida sobre as suas vidas. Sabe, queridos, todos nós precisamos atravessar um val de Jaboque, todos nós precisamos ir a Peniel, estar face a face com Deus. Eu louvo a Deus pelo Peniel, por aquele quarto de hospital, porque embora eu não entendesse nada, embora eu não soubesse o que Deus estava fazendo, mas a minha vida mudou a partir dali. O nosso casamento mudou, eu passei a ter compromisso com Deus, eu passei a ver Deus em todas as situações, por conta de Peniel, por estar face a face com Deus no dia da luta, no dia da tribulação. Sexta coisa, pare de confiar somente na sua força e capacidade. Pare de ter medo dos problemas de amanhã. Deixa eu te dar um spoiler aqui, você lê e confirma em casa. Esaú já estava amansado por Deus. Quando Jacó se encontra com Esaú, a atitude de Esaú é pular no pescoço de Jacó e abraçar com ele. Esaú vai me matar, 20 anos, chegou. Esaú, eu trouxe presente, que presente? Me dá um abraço aqui. Para de preocupar com amanhã. Confie em Deus. Para de confiar só na sua força. Prepare-se, mas é de Deus que vem a vitória. Pare de lutar com Deus. Pare de ficar bravinho com Deus. Pare de dizer para Deus que não vai no culto. Tem gente que nem levanta a mão no louvor. Nas entrelinhas eu sei exatamente o que está escrito. Está com raiva de Deus. Para de brigar com Deus. Para de murmurar com Deus. Murmurador volta para o final da fila. Murmurador morre em deserto. Perde para Deus. Levanta as mãos e se renda a Deus. Perder para Deus é ganhar. Sabe quando Deus fere Jacó ali na coxa? Jacó entendeu. Não posso fazer mais nada. Não tem mais o que fazer. Sabe, Deus tira a força da gente e põe a força dele no lugar. Eu vivo isso tem 11 anos. Eu vivo experimentando o poder de Deus. Às vezes eu quero fazer, às vezes eu quero ir na minha força, às vezes eu dou má nota ainda, às vezes eu faço errado, mas sempre que eu digo, essa batalha é sua, Senhor, me defende, me justifica, me orienta, instruir-te-ei nos seus caminhos, diz o salmista. Instrui-me nos seus caminhos, Senhor. Deixa Deus controlar a situação. Para de perguntar para Deus qual o seu nome, quando você pode fazer isso, como é que o Senhor vai fazer. Não precisamos saber nada disso, precisamos nos entregar a Deus e Deus controlar a situação. E finalmente, para a gente orar, enxergue a graça de Deus na sua vida. Enxergue a mão de Deus se sustentando em todos os dias. Lembre das lutas, lembre das batalhas, lembre das derrotas, lembre das vitórias, lembre daquele dia difícil que você achou que ia morrer, mas o Espírito Santo te visitou, te consolou, te abraçou. A graça de Deus está conosco em todo o tempo. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus nos fira mais vezes. O salmista diz no Salmo 141, fira-me o justo, e o teu amor me será por benignidade. Eu quero orar para que Deus, para que nós encontremos com Deus mais vezes. Eu quero orar para gente que talvez precise atravessar o val de Jaboque nessa noite.
Gente que entrou aqui nessa noite e tem lutado, e tem brigado, e está cansado. Gente que entrou aqui nessa noite e Labão está batendo com força. Gente que entrou aqui nessa noite e tem um encontro com Esaú amanhã ou semana que vem e não tem a menor ideia do que vai fazer. Eu quero orar por você, coloque-se de pé. Ô Christian, por gentileza, põe Hebreus 11, 21 na tela. Jacó é um dos heróis da fé. Hebreus 11, 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do cajado do bordão, adorou a Deus. O homem que nasceu lutando, viveu enganando, morreu adorando. Depois que nós temos um encontro com Deus, uma experiência espiritual, a gente nunca mais é o mesmo. Eu nunca mais fui o mesmo. Eu amo quando as pessoas que me conheceram antes dizem assim: não, você não é o mesmo. Você é muito doido. Eu nunca mais fui o mesmo. Fale com o Senhor nesse momento. Pede para que o Senhor te derrube antes de você cair sozinho. Peça para que Deus te ajude a atravessar o Val de Jaboque. Talvez você teve, eu não estou dizendo, queridos, entenda isso, que você nunca teve um encontro com Deus. Jacó teve vários. Betel, Manaim, o tio sonhou. Não estou dizendo que você não teve, eu estou dizendo para que você peça mais um. Peniel, vi Deus face a face e a minha história mudou. Fale com o Senhor nesse momento, ore a Ele. Eu não sei em que parte da palavra você se encaixa. Se é com Labão te batendo, se é com o encontro com Esaú, se é a necessidade de atravessar o Val de Jaboque. Mas antes de eu orar, eu quero que você fale com Deus. E se você quiser, simbolicamente, sair do seu lugar e vir aqui, imaginando o Val de Jaboque, faça isso. Temos espaço aqui. Mas peça a Deus. Eu não posso pedir por você, porque eu não sei qual é a sua necessidade. Fale com o Senhor. Espírito de Deus. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, me leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui.
ante Deus. Nós precisamos, Senhor, de nos encontrar contigo diariamente, de que o Senhor tire a nossa força. Estamos, por vezes, lutando o tempo inteiro demais, brigando, Deus. São tantas as lutas da vida. Labão lá fora, mudando o nosso salário. Labão lá fora, nos enganando. E nós lutando, nós batalhando, Deus, guerreando, cuidando dos nossos filhos, batalhando, Deus. Mas às vezes não vemos que há Manaim, que é um acampamento de anjos, Deus, cuidando de nós. Às vezes não vemos que o Senhor diz com o nosso inimigo para não pôr a mão em nós. Não põe a mão nos meus filhos, porque são separados, porque eu tenho promessa. Às vezes esquecemos de Betel lá atrás, a casa do Senhor. Às vezes esquecemos da promessa que o Senhor fez. Às vezes esquecemos da escadaria de anjos subindo e descendo aos céus, quando nos convertemos, quando nos encontramos com o Senhor. Ó Pai, promove Peniel na nossa vida, promove encontros face a face, nos ajuda a atravessar o val de Jaboque, nos ajuda a nos render ao Senhor, nos fira na coxa, nos machuque se preciso for, Deus, em nome de Jesus, para confiarmos em Ti, Deus, para entendermos que o Senhor é o justo, que o Teu amor sobre nós é benignidade. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus, a mais do que confiar em nós, confiar em Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade. Eu oro, Senhor, para que nos corações aqui haja um desejo, Deus, um desejo de ter mais encontros com o Senhor, mais experiência com o Senhor, Deus. Eu oro, Deus, para que mais do que um desejo de prosperar, mais do que um desejo de riqueza, mais um desejo de rebanhos, mais um desejo, Deus, de paz nos bens materiais, haja um desejo de paz espiritual. Em nome de Jesus, Deus, que nunca mais possamos ser os mesmos após esses encontros. Meu Deus, Isaías nunca mais foi o mesmo quando te viu. Meu Deus, Jacó virou Israel, pai de nações, Deus, pai daquela nação abençoada. Meu Deus, nos dê esse entendimento, que nós saiamos aqui nessa noite ao atravessar aquela porta mancando, Deus, mancando porque nos encontramos contigo essa noite. Que essa palavra marque as nossas histórias, como marcou a minha, Deus. Eu fui entender lá na frente, mas como o Senhor marcou-me num dia, Deus, e como eu sei que o Senhor marcou a muitos, que o Senhor assim continue fazendo, em nome de Jesus Cristo. Que nós